É o seguinte, o que eu quero compartilhar com você hoje nesse vídeo aqui, eu acredito que de verdade pode mudar a forma como você está percebendo as coisas que acontecem na sua vida. Pode mudar a forma como você vai agir a partir de agora. Mas porque de fato é algo que eu venho tentando aplicar como um princípio mesmo na minha vida e vem me ajudando muito em vários sentidos, tanto no meu negócio como também aqui na minha vida pessoal. É um princípio muito simples e é um princípio que eu, na verdade, eu li em um livro e até inclusive é nesse livro aqui, que é do Munger, do A Sabedoria do Charlie Munger, e é um princípio, na verdade, um conceito que está escrito aqui atrás do livro, já no resumo desse livro, aqui atrás. E eu vou ler aqui para você, e ao longo desse vídeo aqui eu quero conversar um pouquinho mais sobre isso aqui, destrinchar aqui essa ideia e trazer uma percepção, a minha percepção sobre isso aqui para você, porque de fato é algo que eu aplico hoje como um princípio na minha vida e, como eu disse, eu acredito que pode te ajudar também, caso você seja a pessoa que hoje está talvez passando por alguma situação da qual você tem um desejo na sua vida, você quer se tornar determinado tipo de pessoa, quer conquistar algo, e aquilo que você deseja, de certa forma, pareça ou possa estar muito distante. Parece que você tem muitas coisas para fazer, muitas vezes você se sente perdido nesse processo, né? Muitas vezes, como eu coloquei aqui no título desse vídeo, se sentindo atrasado na vida. Então, é isso que eu quero fazer aqui com você hoje, conversar aqui com você hoje. E, enfim, deixa eu ler aqui, senão eu já começo a me estender. Existe uma velha regra em duas partes que costuma produzir maravilhas nos negócios, na ciência e em outros campos. Primeiro, pegue uma ideia simples e básica. E segundo, leve-a muito a sério. E o que que acontece com isso aqui? É algo que de verdade parece ser muito simples, né? Essa frase, mas se você começa a destrinchar um pouco mais, começa a refletir um pouco mais sobre ela, você começa a ver que faz muito sentido e ela pode ser a explicação pelo qual, como eu disse, você pode estar se sentindo atrasado aí na sua vida. Enfim, quando eu li essa frase, ela me marcou muito porque eu fiquei observando que as minhas atitudes, o que que eu estava fazendo na minha vida e o quanto isso poderia impactar de fato as minhas decisões, as minhas ações no meu dia a dia. E o que que acontece? Hoje, isso é muito resultado, esse sentimento que você pode ter de ter um pouco mais de ansiedade, de ter um pouco mais esse sentimento de que tudo está acontecendo o tempo todo, muito rápido, as pessoas estão agindo, estão aplicando, e você muitas vezes sente que talvez você não está dando conta do recado, não está conseguindo acompanhar tudo isso, acompanhar diversas novidades, enfim, aplicar ali aquilo que você deseja na sua vida é muito comum e muito reflexo do momento da era que nós estamos vivendo hoje. Isso já foi potencializado com a internet há um tempo atrás, quando a gente começou a ter acesso à internet, isso já foi potencializado. Antes, as pessoas não tinham acesso, tinham ali a vida delas cotidiana, no dia a dia, no máximo elas se comparavam ali com os vizinhos, e a partir do momento que a gente tem a internet, que a gente tem acesso a várias pessoas, a várias pessoas conquistando as coisas, mostrando as coisas em tempo real, você começa a ter ali um excesso de comparação. Você começa a ter várias pessoas ali da qual você se compara, que você começa a olhar a vida delas, o trabalho delas, as conquistas que elas têm, e de fato isso faz com que você olhe para sua vida ali e tenha uma comparação em relação a isso. Isso é inevitável. E agora, ainda mais, tudo isso foi potencializado agora com a inteligência artificial, né? Acredito que com a inteligência artificial isso tomou uma proporção muito maior, porque pensa comigo, de verdade, a gente hoje tem já com a internet isso, então que é esse excesso de comparação, esse excesso ali de coisas acontecendo, da vida das pessoas acontecendo, tudo muito rápido. E do outro lado, nós temos também agora com a inteligência artificial, uma aceleração, algo que a gente busca aplicar muito rápido, algo que a gente busca um resultado ali imediato e que sim, tem muitos benefícios, assim como a internet, né? A própria tecnologia nos traz muitos benefícios e a gente precisa utilizar ela a nosso favor, mas de certa forma a gente tem ali o imediatismo que faz com que a gente queira tudo para ontem, tudo rápido. Enfim, isso acaba de fato fazendo com que a gente distorça muitas vezes a realidade das coisas, como elas de fato são e acontecem. Isso muitas vezes faz com que, se você se comparar ali com algumas pessoas, você muitas vezes acaba olhando ali para a vida delas, porque elas têm, e você acaba projetando aquilo para você, como que aquilo é o seu novo desejo, é aquilo que você quer agora, aquilo que você quer conquistar. Só que passa um tempo, muitas vezes você percebe que não era aquilo. Muitas vezes você percebe que talvez você foi influenciado ali por alguma pessoa, mas lá no fundo aquilo não fazia tanto sentido para você, não fazia tanto sentido para a tua vida.
E como eu disse ali, a questão de você acelerar o processo, de você querer tudo para ontem também. Muitas vezes a internet ela distorce o tempo, né? Então, muitas vezes a gente olha para algo ali que parece que foi construído rapidamente, alguém chegou em determinado lugar rápido, mas muitas vezes teve todo um processo para aquela pessoa conquistar aquele resultado, teve várias coisas que ela precisou fazer. E a internet distorce isso, né? Então eu acredito que a gente tem que olhar e tomar muito cuidado com essas duas coisas. Eu digo isso para você porque eu mesma passei por esse processo, tá? E eu vi essa diferença na minha vida, porque, por exemplo, assim, ó, eu quando comecei no digital, eu comecei já lá em 2017, não, 2016, enfim, comecei ali em 2016 aqui no digital, e, enfim, naquela época não tinha muita coisa, não existia muitas possibilidades, não tinha, igual é hoje, né? Tantos assuntos, tantas coisas que parece que hoje, se você vai começar um negócio digital, você tem que dominar, você tem que fazer. Naquela época não tinha muito isso. Quando eu comecei ali no digital, simplesmente eram poucas pessoas ali que produziam conteúdo, eram poucas coisas que eu percebia que eu precisava fazer, e eu simplesmente não pensava muito. Eu olhei para aquilo ali e pensei, tá, beleza, entendi, é isso aqui que eu preciso fazer, então eu vou fazer, vou aplicar e vou ver o que dá. E eu fui assim crescendo o meu negócio. E hoje eu acredito que, por um lado, a gente tem muita facilidade, como eu disse, com a inteligência artificial, com a tecnologia, com acesso a conteúdo na palma da nossa mão em segundos, mas, ao mesmo tempo, nós temos tantas pessoas perdidas, tantas pessoas que, de fato, não sabem por onde começar, não sabem o que dá prioridade, né? Muitas vezes, esse é o motivo. Então, de um lado, a gente tem essa facilidade, mas de outro, a gente tem esse excesso, a gente tem esse barulho, a gente tem ali esse ruído nessa questão de vários assuntos, né? Que nem eu tô trazendo aqui o exemplo do negócio, mas em diversas coisas. Então, faz com que as pessoas de fato se sintam perdidas, se sintam atrasadas ali se comparando. Então, essa frase ali que eu trouxe do Charlie Munger é algo que eu de fato resolvi aplicar como um princípio na minha vida, porque fez muito sentido. Como eu disse lá atrás, quando eu aplicava isso no meu negócio, de simplesmente fazer aquilo que funcionava para mim, aquilo que era o básico ali, né? O elementar. O elementar é o que é de fato básico, é o de fato necessário ali para que algo funcione. E funcionava muito bem. Então eu fazia ali as coisas básicas e eu tinha uma paz em relação àquilo, que eu sabia que era só aquilo que eu precisava ir melhorando. Quando eu precisava acrescentar mais alguma coisa, enfim, era aos pouquinhos, eram poucas coisas ali para o negócio funcionar. E a partir que o tempo foi passando, que o mercado foi amadurecendo, obviamente, como eu disse, foi surgindo novas coisas, novas possibilidades, novas formas de você fazer negócio, de você lançar um produto, de você vender aqui no digital. E é muito natural que a gente também olhe para essas coisas, né? A gente queira implementar, a gente queira melhorar o nosso negócio, queira estar se atualizando, queira, enfim, estar à frente também das coisas. Só que a gente tem que ter esse cuidado para a gente acabar não se perdendo em relação a isso. É muito fácil a gente acabar simplesmente deixando de lado o que é básico, o que é de fato necessário para que algo funcione e comece a querer olhar, dispersar, enfim, devagar em diversas coisas que muitas vezes não é ali aquilo que vai gerar o resultado. Né? Muitas vezes tem até o princípio do 80-20, né? Não é o que vai, aquele 20% que de fato vai te gerar resultado no seu negócio ou na sua vida. Então, esse conceito que ele fala de você pegar uma ideia muito simples é você olhar para algo que de fato é elementar, que é de fato necessário para que você tenha um resultado. Se você olhar hoje na tua vida, no teu negócio, aí se você tem um negócio digital, olhar para o que de fato é relevante ali, o que de fato, se você colocar energia, aquilo vai se acumular com o tempo, aquilo vai de fato se tornar um ativo ao longo do tempo. Eu vejo que no digital a gente tem vários pontos que a gente pode olhar para isso, né? Mas se a gente olhar para algo que, enfim, que eu acredito que seja necessário para você ter um resultado, para você de fato crescer hoje aqui na internet, é você realmente gerar valor para as pessoas. Então, se você tem esse sentimento, essa sensação, essa percepção de como que você gera cada vez mais valor para as pessoas e você comunica isso para as pessoas, você faz com que cada vez mais pessoas tenham acesso a essa informação, a esse conhecimento que você está transmitindo para ela, mas você vai fazer, mais você vai crescer, mais aquilo vai se acumular. Então, a partir disso, as pessoas que têm esse tipo de mentalidade, esse tipo de visão, elas vão colhendo fruto ao longo do tempo. Aquilo vai se tornando realmente ali uma bola de neve, porque vai se acumulando. Então, você vai tendo cada vez mais audiência, você vai agregando cada vez mais valor, quanto mais valor você gera, mais pessoas têm resultado, e quanto mais essas pessoas compartilham esse resultado que elas tiveram através do seu conhecimento, mais aquilo vai chamando também a atenção de outras pessoas. Então, é meio que sobre isso, sabe? Eu vejo que quando a gente fala aqui de um negócio digital, é meio que você olhar para o que de fato é necessário para que você tenha resultado.
E como eu disse, você pode aplicar esse princípio, essa ideia, em outras partes da sua vida. O que de fato é necessário na sua vida para que você tenha o resultado que você deseja. Então, muitas vezes é se apegar a isso, se apegar a uma única coisa ali que vai te ajudar a ter o resultado de forma consistente, de fato, ao longo do tempo, e que também vai se acumulando ao longo do tempo. Isso não só te traz também uma paz, eu acredito, né? Você ter esse tipo de percepção te traz realmente essa tranquilidade de que você está indo no caminho certo, que independente dos erros que você tem, independente dos tropeços, ao longo do tempo, aquilo você vai se encontrando, aquilo vai se acumulando, você de fato vai vendo o resultado naquilo que você está fazendo. Isso é totalmente diferente de você olhar ali para coisas que são muito passageiras, que são muito. Que passam muito rápido, que são ali apenas uma tendência, que de fato você vai gastar uma energia com aquilo e depois de um tempo aquilo já não vai mais fazer sentido, que você olhou para algo que só talvez pela oportunidade de ganho, pela facilidade imediata, mas você não entendeu de fato o que está por trás, você não entendeu o que de fato te faz manter naquilo, te faz crescer, como eu disse, ao longo do tempo. Então, acredito que é isso, né? E essa primeira parte, então, de você pegar essa ideia muito simples, e depois a segunda, que é você levar ela muito a sério. Então, você simplesmente se dedicar ali a fazer com que aquilo se permaneça, com que você coloque cada vez mais energia naquilo, como eu disse, e aquilo vá crescendo com o tempo. Até, inclusive, no livro também tem uma parte ali onde o Charlie Munger ele fala sobre um treinador americano, que ele era um dos maiores treinadores ali de basquete dos Estados Unidos, e esse treinador, como ele sabia que a exposição, que o tempo, ele era muito necessário para que a pessoa ela se tornasse ainda melhor naquilo que ela se propôs a fazer, ele tomou a decisão de focar apenas nos melhores jogadores que ele tinha no time. E ele deixou praticamente os outros jogadores que não eram tão bons assim de lado. Eu sei que muitas vezes a gente olhando de fora, você pode pensar que isso é injusto, né, com os outros jogadores, simplesmente focar nos melhores, mas é que esse treinador ele entendia realmente isso. Ele entendia que quanto mais tempo esses melhores jogadores tivessem ali treinando, quanto mais tempo de exposição eles tivessem ali com o jogo, né, com o basquete, mais resultado eles teriam. E esse era o objetivo dele como treinador, era fazer com que o time tivesse resultado. Então foi a decisão que ele tomou. Ele simplesmente colocou esses melhores jogadores para treinar e focou simplesmente neles, deixou todos os outros de lado. E é muito sobre isso. Eu acredito que a gente entender e ter essa sabedoria de entender que as coisas, elas levam tempo, que você precisa de fato de um tempo de exposição para que aquilo aconteça, para que você tenha o resultado naquilo. Como eu disse no começo do vídeo, com a internet hoje, com a tecnologia, a gente acaba muitas vezes deixando isso de lado, esquecendo que coisas que são básicas e que te vão gerar um resultado muito grande ao longo do tempo, elas de fato precisam de tempo ali, de treino. Você precisa de fato gastar uma energia com aquilo ao longo do tempo para você colher aquele resultado. Eu sei que falar sobre isso não necessariamente é atrativo, né? A gente quer de fato o que nos economize cada vez mais energia, a gente não quer de fato ter muito trabalho, mas a verdade é que se a gente olha para isso, como eu disse, pode até te trazer uma paz, porque você meio que elimina todo o excesso, você elimina tudo o que de fato é distração na sua vida e você foca em uma única coisa que vai te gerar aquele resultado. Então se apegue a isso, tente analisar e se apegar a coisas que de fato vão fazer com que você tenha um resultado. Aqui no digital, por exemplo, eu acredito que você olhar também para, como eu disse ali, para gerar valor para as pessoas, ou se você é uma pessoa que está se comunicando, que está melhorando ali a sua entrega, o seu produto, tudo isso são ações que vão se acumulando com o tempo. Tudo isso vai aos poucos te gerando cada vez mais resultado. Com certeza, tudo isso é acumulativo, né? Então, você pegar essa ideia, essa única ideia, e trabalhar nela e levar ela muito a sério. Enfim, era isso que eu queria compartilhar com você aqui nesse vídeo. Espero que, de alguma forma, te ajude a ter um pouquinho mais essa tranquilidade e reanalisar as ações que você está tendo. Analisar se você não está se comparando demais com as pessoas, se você não está, de fato, buscando as coisas para ontem, ao invés de simplesmente olhar para a única coisa que vai te ajudar, que vai te gerar um resultado ao longo do tempo.